Muito boa noite a todos. Como sempre, é um prazer estar aqui. Nesse tempo que eu vou ficar com vocês, na semana passada eu já combinei de que a gente iria estudar o livro do nosso amigo e irmão Donizete, Para uma Vida Saudável, breves ensaios sobre virtudes. E é isso que nós vamos fazer. Nesse livro, Donizete nos ensinou que o amor, esse amor que a gente tanto fala, que a gente tanto busca desenvolver, aprender e desenvolver, ele em si não é uma virtude, mas sim o somatório de todas elas. Lembram? Assim como a luz branca é o conjunto de todas as cores. Então, cada virtude que a gente vai estudando expressa uma parcela do amor. No livro, ele estuda, reflete sobre 45 virtudes. Então, vamos continuar essas reflexões. No livro dos Espíritos, na questão de número 96, os Espíritos nos ensinam, os Espíritos superiores, que os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que cada um tenha alcançado, ou seja, o seu nível de evolução. São limitadas essas ordens, esse número de ordens, porque entre elas não tem uma linha de demarcação traçada como barreira. Todavia, considerando as características gerais dos espíritos, eles reduziram a 3 principais. Então, eles admitiram, os espíritos superiores, 3 principais ordens. A primeira ordem, na primeira ordem estão os espíritos que atingiram aquela perfeição máxima que nós estamos buscando. São os espíritos puros. Na segunda ordem estão os espíritos que chegaram ao meio da escala. Neles já existe o desejo do bem e também a predominância do espírito sobre a matéria. Ok? Essa é a segunda ordem. Interessante frisar que neles já existe o desejo do bem e a predominância do espírito sobre a matéria. E por fim, na terceira ordem estão todos os espíritos que ainda se acham na parte inferior dessa escala. Então, dividida em 3 ordens. São os espíritos denominados imperfeitos. Imperfeitos porque ainda estão em pleno desenvolvimento, até chegar ao estágio de espírito puro, a primeira ordem. Então, o que caracteriza essa terceira ordem é a predominância da matéria sobre o espírito. Olha que interessante. Na segunda ordem, o espírito predominava, ou já predomina, a matéria. Na terceira ordem, a matéria ainda predomina sobre o espírito. E diferente da segunda ordem, que eles têm o desejo do bem, na terceira ordem ainda os espíritos estão propensos para o mal. A gente percebe nessa breve descrição dessas 3 diferentes ordens uma característica muito importante que eu frisei,
que distingue os espíritos, né, principalmente no estado de felicidade ou infelicidade em que eles se encontram. E essa característica tem a ver exatamente com a nossa relação com a matéria, com a influência dela sobre nós. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Sabemos porque estudamos intelectualmente, mas ainda não conseguimos viver como espíritos imortais. Reencarnamos constantemente, mergulhamos na matéria até atingirmos o nível de evolução esperado, que é aquele da primeira ordem, espírito puro. Nós deveríamos utilizar a matéria como nosso instrumento, como uma ferramenta para nos auxiliar no nosso progresso. Mas com o desafio de não deixarmos que ela nos domine. Em nosso estágio evolutivo, isso normalmente não ocorre. Embora de natureza espiritual, ainda vivemos as existências materiais como se fossem únicas. E essa maneira de encarar a vida normalmente faz com que valorizemos a matéria de forma excessiva. E a gente acaba acreditando que a nossa felicidade só será conseguida através dela. A satisfação dos nossos sentidos físicos. Essa predominância da matéria sobre nós acaba nos trazendo consequências totalmente contrárias às que nós esperamos, como o bem-estar, a paz, felicidade verdadeiras. Exatamente essas que devem ser conquistadas permanentemente e que nós levaremos para onde formos, seja aqui no mundo material, seja no mundo espiritual principalmente. Que bom que Deus permitiu que o Consolador viesse até nós para nos ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Então o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Na questão 912 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o meio mais eficiente de combater esse predomínio da natureza corpórea sobre nós. Exatamente essa característica que distingue, né? Primeira, segunda, da terceira ordem. Qual é o meio mais eficiente para a gente combater esse predomínio da matéria sobre nós? E os espíritos então respondem: praticar a abnegação. E olha que interessante, né? A abnegação é uma das 45 virtudes estudadas pela Donizete. Mas o que é abnegação? Qual a relação dela com o predomínio da matéria sobre nós? Essas são perguntas que a gente deveria procurar e se esforçar para encontrar as respostas todos os dias das nossas vidas. A virtude abnegação
ela é marcada essencialmente pela renúncia. Mas o que é renúncia? A renúncia, ela é a capacidade que nós, né, podemos adquirir de abrir mão dos próprios desejos e prazeres em favor de outras pessoas, do nosso próximo. Você acha que eu vou fazer isso? Abrir mão dos meus prazeres, dos meus desejos? Se for, pelo menos aqui, para minha família, eu até me esforço, mas em favor dos outros, é aí que está a grande questão. Por isso que Donizete traz a abnegação aqui como um dos estudos para a gente aprender e tentar, no exercício, diminuir o predomínio da matéria sobre nós. Porém, abrir mão não é abrir por qualquer motivo. É sempre uma atitude pelo bem. Sempre pelo bem e voltada somente para o bem. Ou seja, de acordo com a lei de Deus, tem que ter um objetivo útil para o meu e para o aprendizado do próximo, para diminuir o sofrimento do meu próximo, para ajudá-lo no seu desenvolvimento, no seu progresso, na conquista da sua felicidade. A abnegação exige da gente uma outra virtude que a gente vai estudar mais para frente, que é a humildade. E também um grande sacrifício pessoal. O próprio nome diz, né? Abnegação, renúncia, sacrifício pessoal. Motivo esse pelo qual essa virtude não é facilmente encontrada na gente. Além disso, a abnegação traz junto consigo altas doses de inúmeras outras virtudes, né? De fraternidade, que quando você fala em renunciar a si mesmo, você está valorizando a vida com as outras pessoas, com a solidariedade, uma consequência natural. Fé. A abnegação, para que a gente faça renúncia em favor dos outros, é preciso que a gente tenha claramente o porquê que eu estou fazendo isso. Então, a fé em Deus, principalmente, nessa certeza de um ser supremo, inteligência primeira, causa de todas as coisas. Fé nessa justiça dele, de como as coisas funcionam. Então, eu preciso ter isso claramente. Então, a abnegação, ela vem como uma consequência da fé. Desapego, aqui entra exatamente naquele item da questão número 912, né, que ele fala como é que eu faço para diminuir a predominância da matéria sobre mim. Desapego. Me desapegar de forma
mais equilibrada possível, porque nós precisamos valorizar a matéria, porque ela tem o seu devido valor, e olhando tudo de uma forma mais abrangente, né? Todo o contexto da vida. Então, o desapego. E podemos trazer aqui também a caridade, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. A abnegação faz com que eu tire de mim, né, de maneira consciente, aquilo que eu já conquistei de alma, as virtudes em benefício de outro, do meu tempo, que eu poderia me dedicar só a mim, e dos meus bens materiais aqui na Terra, no plano material, que eu possa utilizar o dinheiro, a riqueza, o tempo, a inteligência, de maneira com que eu consiga ajudar a todos os meus irmãos também a crescerem, a viver de forma digna, a terem o necessário dignamente para viver. Então, a abnegação traz muitas virtudes junto dela, e algumas, a abnegação é sua consequência. Devotamento e abnegação, né, resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Essas são palavras do Espírito da Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. No dia a dia, a abnegação ela pode significar apenas um silêncio, um esperar, um não fazer. Mas, principalmente, a abnegação quase sempre é um fazer. É ativa, um amparar, um socorrer, um ensinar. Conquistamos ela exercitando pequenas renúncias. Tudo na vida é assim, né? Não adianta a gente querer conquistar do dia para a noite uma coisa em sua plenitude. Não, a gente tem que começar pelas pequenas coisas, pelas pequeninas. E a gente sedimentando isso em nossa alma. Então, principalmente essas pequenas renúncias dentro de casa, na nossa família, os nossos entes queridos, aqueles que são o nosso próximo mais próximo, aquele que lá no mundo espiritual a gente planeja vir juntos para que a gente, olhando para trás, nos reequilibremos, aparemos as nossas arestas, para darmos as mãos e juntos aprendermos, evoluirmos. E a gente pode começar, né, nos traz o Donizete, deixando prevalecer de vez em quando a vontade daqueles com quem convive conosco. Olha que interessante, né? Pequenas renúncias. Vamos começar pelas mais fáceis. Deixando de prevalecer de vez em quando a vontade deles,
Na maioria das vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita. Fazendo algumas gentilezas não solicitadas, né? As pessoas não precisam ficar pedindo para a gente ser gentil. Vamos ser gentil porque a gente entende que ser gentil é importante, não só para mim, nem para o outro, para a nossa relação, para a sociedade. Nas filas, cedendo lugar aos mais velhos, né, aos doentes, até os mais apressados, né? Que aí a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa mais apressada perto da gente e ela quer tomar vantagem, né? Levar vantagem naquela situação, às vezes a gente lembra aquele esperar, aquele ficar em silêncio. Deixa ele, mas não deixa ele simplesmente por deixar. Mas para evitar males maiores, né? A gente lembra no trânsito, né? O quanto a gente sofre ainda no trânsito, como os nossos sentimentos, a gente se deixa levar e os nossos sentimentos são alterados. Nas competições, a gente não querer vencer sempre. Quem aqui já jogou com esse pensamento, né? Eu vou jogar, eu vou competir, mas de uma forma saudável. Eu não vou ficar brigando, querendo vencer sempre, sendo exigente demais com companheiros, às vezes do mesmo time. No conflito de opiniões, sendo os primeiros a silenciar e a compreender a intransigência. Como é difícil fazer isso? Quando a gente está conversando e refletindo sobre um assunto e a gente tem opiniões diferentes. Como a gente tem dificuldade de silenciar para evitar discussões inúteis. E às vezes até a nossa opinião não é a melhor, a mais adequada. Donizete ainda acrescenta, né? Aceitando também que as coisas da terra são empréstimos de Deus, cujo uso se deve prestar contas na vida futura. A gente tem que imaginar que nós somos seres humanos, irmãos em evolução, uns mais à frente de outros, reunidos pela afinidade para o crescimento espiritual, exatamente como eu falei da família agora há pouco. Vivendo com simplicidade, o desapego, né, que tem a ver com o domínio da matéria, para que o acúmulo de tesouros não impeça de conquistar os valores da alma. Olha aqui, valorizar, é proibido ser rico, é pecado ser rico, é pecado ter dinheiro, ter posses? Não. Nós podemos acumular, mas que eles não impeçam que a gente conquiste os valores da alma, que são os indispensáveis para a nossa felicidade e para a nossa paz. Deixando que cada criatura, por mais que nós a amemos, que elas façam as próprias escolhas e sigam o destino que desejar. Os filhos, né? Apesar do sacrifício, a abnegação nos faz agir de forma voluntária e nos faz sentir felicidade, apesar do sacrifício, por saber que nossa renúncia, esforço e trabalho proporcionarão o bem para o próximo.
e também o nosso, como consequência. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, lá no tema 79, psicografia do Chico, nos diz que a abnegação se mostra viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Podendo exigir, não exige. Podendo pedir, nada pede. Podendo complicar, não complica. E podendo parar de servir, prossegue sempre servindo. O abnegado, ele vai muito além do dever. Lembra do dever que a gente conversou na semana passada, quando a gente estudou sobre disciplina, e daquela mensagem de Emmanuel no livro Justiça Divina, que a gente é colocado sobre certas obrigações no mundo, e essas obrigações, junto com a família, com o trabalho, na sociedade, enfim, todas as obrigações no mundo material, elas nos fazem parecer uma coisa que a gente ainda não é, porque se a gente não fosse obrigado a fazer, a gente não estaria fazendo. Então o dever tem essa utilidade. Por isso que o abnegado vai muito além do dever. Ele não fica só no cumprimento dos deveres, que poderíamos entender como um funcionamento da justiça, né? Se eu cumprir o meu dever, eu estou cumprindo minha parte. Mas a abnegação vai além do dever. Mas ela acaba indo com consciência além desse dever, com espontaneidade, com prazer de servir. Pode não experimentar na Terra momentos de paz exterior, o abnegado, porque vive permanentemente ocupado em ajudar. Mas, como ele caminha rapidamente para a pureza, interiormente ele será um bem-aventurado em qualquer lugar que ele esteja, principalmente no mundo espiritual. Um exemplo, são abnegados os pais que muitas vezes suportam cansativos afazeres profissionais e domésticos para proporcionar aos filhos o sustento, a educação, a saúde, chegando mesmo à anulação completa de si mesmos, no zelo por filhos doentes ou problemáticos, sem nenhuma reclamação. Sem nenhuma. Existem pessoas que abrem mão de ter uma família própria para cuidar de crianças, de jovens, até idosos desamparados. E Donizete ainda coloca que a abnegação ela encontra sua plenitude quando se estende à humanidade toda. Aqueles médicos cientistas que deixam o aconchego do lar e os carinhos da família para, isolados em laboratórios, dedicarem-se à pesquisa de novos meios de curar enfermidades. Já imaginemos, no atual momento que a gente vive no planeta, quantos cientistas e quantos médicos não estão dessa maneira
isolados nos seus laboratórios, das empresas que trabalham procurando essa vacina para nos tirar dessa situação perante o Covid-19? Então, esses são abnegados na plenitude. Os filósofos e pensadores, dia e noite, envolvidos em compreender as verdades que solucionem os problemas do destino dos seres humanos. E os missionários religiosos, entregando-se de corpo e alma ao socorro dos ignorantes, miseráveis e aflitos. Aqui, será que a gente pode lembrar de Madre Teresa de Calcutá? Será que a gente pode lembrar da Irmã Dulce? Tem até um filme no Netflix contando um pouco da história da Irmã Dulce. A gente pode lembrar de Chico Xavier? Quantos missionários? É importante ressaltar que a abnegação nunca será confundida com indiferença. Donizete tem esse cuidado de trazer para a gente nesse estudo. Nunca confundir ela com indiferença. Ele deixar acontecer aquela anulação inútil de nós mesmos. Não. É uma anulação ativa, consciente, para o bem de todos. E também não confundir com covardia. Ele coloca lá submissão aos dominadores e prepotentes. Por isso, e nesse esforço constante para negarmos a nós mesmos pelo bem geral, abnegação, praticando ela, é que nós nos elevaremos à condição de espíritos luminosos, fazendo jus aos louros divinos da paz de consciência e da condição feliz de servos do Senhor. Vocês lembram da resposta da questão 893 que a gente estudou sobre a virtude, né? Que ele fala qual a mais meritória de todas as virtudes, e a resposta é: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Aí, continuando, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E aí, na continuidade, o espírito que responde essa pergunta, ele diz: a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal. Olha aqui. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, sem nenhum interesse. Essa virtude é a que mais se assenta na desinteressada caridade. Olha só, tudo nos ensinamentos do Cristo, né, trazendo sobre o amor, vai nos levando exatamente para sairmos de nós, praticando essa abnegação e diminuindo em nós essa predominância da matéria, ou seja, a gente entendendo melhor sobre a vida, dando o devido valor sobre as coisas materiais e valorizando as mais importantes, que são as espirituais. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Os Espíritos respondem, né, é o BIP, B-I-P, que facilita a nossa memorização. Benevolência para com todos, fazer o bem para todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros.
indulgência, entender a situação do próximo e ter indulgência para com o mal que ele ainda pratica. E se ele praticar, o terceiro item, perdoar as ofensas. Olha a abrangência do sentido de caridade, segundo os Espíritos nos falam, de como Jesus entendia a palavra caridade. E Kardec, nos comentários dessa questão, nos diz que amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. E a referência? E que desejaríamos nos fosse feito. Então, tal é o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, para eu amar o outro, eu preciso sair de mim. Porque amar o outro não é só respeitar-lhe o seu direito. Não é só eu cumprir o meu dever. Eu tenho que ir além. Eu tenho que sair de mim. Praticar a abnegação. Ou seja, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. E aí a gente traz para dentro de casa, para com a família. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E aí, na questão 887 do Livro dos Espíritos, Jesus também disse: amai-vos, ou amai mesmo os vossos inimigos. Na verdade, é uma pergunta, né, que os espíritos fazem. Amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e inimizade? Não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos, né? Porque ele tá falando para a gente assim, está estudando sobre amar o vosso próximo. Mas aí Jesus foi além, você tem que amar também o seu inimigo. A resposta dos espíritos, né, sobre amar os inimigos. É certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes. Perdoar-lhes. E lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança. Então, para finalizar o nosso estudo, a abnegação é aquela virtude que, em sua plenitude, vai fazer com que a gente consiga sair de nós mesmos, em todos os sentidos. Não de nos desvalorizarmos perante a vida. Lembra que ela é sempre voltada para o bem, sempre para o bem. Então, a abnegação vai fazer a gente sair de nós mesmos de uma forma consciente, naquele movimento em que eu consigo entender a vida, entender a condição do meu semelhante, de eu procurar, então, fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, aceitando ele como ele é, e conseguindo perdoar, porque aí o perdão vai ser uma consequência natural de toda essa compreensão. É isso. Muito bom, Adriano.
Abrimos aí para os comentários. Alguma pergunta? Quando nós fizemos esse estudo sobre as virtudes, a grande dificuldade é a gente encontrar algumas diferenças entre umas e outras. Então, a gente estuda lá a abnegação e pensa assim, puxa, mas isso aqui é caridade. Né? Está incluído na caridade. E no livro a gente fala sobre a caridade também, que é o ápice das virtudes. Como o próprio Evangelho fala, que a caridade é a mais sublime das virtudes. Né? Então, às vezes, você fica lá, puxa, mas isso é a caridade, a abnegação, a benevolência. Então, algumas virtudes são muito parecidas. Né? E parece que a abnegação é quando você consegue, dentro da caridade, essa renúncia maior, né? Porque você pode fazer caridade sem renunciar. Eu posso ser rico e fazer caridade. Mas o abnegado é alguém que abre mão um pouco da sua vida, das suas coisas, para fazer a caridade, para fazer o bem. Você me fez lembrar do óbolo da viúva, né? Exatamente. A gente pode entender. O Edson levantou a mão, Edson, já vou deixar você falar. Para os outros, isso pode parecer uma caridade, né? Eu que tenho muito dinheiro, às vezes vou lá, consigo ajudar facilmente, e eu posso ser um espírito caridoso e abnegado, né? Mas nem sempre isso acontece. Eu posso doar e aquilo não me exigiu nenhum sacrifício. Né? Então, o óbolo da viúva mostra exatamente isso. Quer dizer, ela deu, preocupada com ajudar outras pessoas e daquilo que lhe fazia falta. Quer dizer, isso é a sublimidade, né? Tirar de si para o benefício do próximo. E é isso, exatamente. Edson, pode falar. Não, só para contribuir com essa questão de abnegação, além desses espíritos encarnados que você citou, a gente encontra, por exemplo, em 2 embaixadores, um do Japão, que era, se não me engano, um embaixador na Polônia, não me lembro direito, e um embaixador brasileiro chamado Souza Dantas. Ele era embaixador em Paris, que na época era a maior embaixada que o Brasil tinha fora, muito disputado, quer dizer, ele era considerado o embaixador maior. E quando a França foi dominada, eles começaram a prender os judeus, né, os alemães. Foi invadida e ocupada. E aí ele começou a dar vistos para um monte de pessoas, e para dar vistos, ele tinha que pedir um monte de coisa, antecedentes criminais, alguma coisa. Agora, se a pessoa fosse tirar antecedentes, eles iam ver que era judeu e já estava preso. Então, ele ia dando para todo mundo. E à época, Getúlio Vargas ainda era mais ligado no eixo. Depois, 2 anos depois, que ele passou, ele é mais ligado no nazismo, ali, também na Itália. Então, tanto esse embaixador brasileiro, Souza Dantas, quanto o embaixador japonês, eles foram muito abnegados, porque eles sabiam que, descobertos, eles se dariam muito mal. Mas eles pensavam mais naquelas pessoas que, se eles não dessem os vistos, morreriam. O embaixador japonês perdeu tudo, ficou ele e a sua família, até que as pessoas foram, o serviço secreto de Israel, depois da guerra, localizou ele lá, levou para Israel. O embaixador brasileiro ficou 1 ano e pouco preso na Alemanha, porque a Gestapo pegou ele, e só foi libertado depois que trocado por prisioneiros alemães aqui no Brasil.
Mas, ao chegando aqui no Brasil, ele ficou no ostracismo, nunca mais pegou nada de cargo assim mais importante. Então, essas pessoas, essa abnegação de pensar no próximo, mesmo sabendo que a consequência para ele seria pesada, como foi no caso dos dois, mesmo sabendo que estavam descumprindo ordens, mas eles não pensaram em si. Então, eu acho um exemplo muito grande dessa virtude de abnegação. Eu estava pensando aqui, né, esse exemplo que o Edson deu, do maior exemplo de abnegação que nós tivemos na Terra. Me lembrei de Jesus. Se a gente imaginar, porque aí justamente esse estudo que o Donizete fez mostra que o espírito em sua plenitude, né, ele tem uma abnegação, essa virtude tão clara, tão límpida, que ele poderia, né, como muitos de nós pensamos, vir como um grande poderoso da terra, com seus exércitos, com a sua inteligência, conseguir fazer muita coisa para domínio no mundo material. Mas o exemplo de abnegação dele foi exatamente o contrário. Exatamente de acordo com a abnegação, né? Quer dizer, ele nasceu numa família totalmente humilde, né? Com nada de posses materiais, nasceu num estábulo, né? Viveu com pessoas simples. A única preocupação dele era deixar o ensinamento, né? O amor, a boa nova, o seu evangelho, para nós aqui no mundo material, ainda equivocados, né, em relação às verdades da vida. A única preocupação dele foi essa, né? Entregou a sua vida material toda para deixar para a gente um ensinamento que mudaria a história da humanidade, né? E foi traído, sabia que ia ser traído, foi negado, né, 3 vezes, foi crucificado, morto, e no final de tudo ainda, fazendo uma oração ao Pai, né, pediu para que perdoasse a todos nós, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Então é o exemplo maior de abnegação. Por isso é o nosso modelo e guia. Exatamente.